Boa noite, pessoal. Esse é o quinto encontro do ciclo de debates, Artes Cênicas e Produção Cultural. Esse é um curso de extensão produzido pelo Núcleo de Estudos e Criação Cênico-Visual, que é um projeto de pesquisa coordenado pelo professor André e vinculado ao curso de Artes Cênicas, Licenciatura em Teatro da Universidade Estadual de Maringá, onde eu atuo como residente técnica de gestão cultural. Eu queria começar o encontro de hoje agradecendo, primeiramente, aos nossos convidados, Matheus Mosqueta e Victor Simeão. Muito obrigada por terem aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Queria agradecer ao professor André, que é o meu supervisor de residência, além de ser o coordenador desse projeto. Agradecer a toda a equipe do NEC e a todas as pessoas que têm participado dos encontros. Eu acho que a gente tem conseguido fazer umas trocas bem legais nesse espaço. Vou começar hoje, então, pedindo para Matheus e Victor se apresentarem, focando nessa trajetória deles dentro da gestão cultural e o que eles têm desenvolvido atualmente. Bom, vou me apresentar, então. Bom, eu sou Matheus Mosqueta, tenho 42 anos já, e eu acho que toda a minha trajetória é marcada pelo trabalho em relação ao teatro, sempre envolvido de alguma maneira, direta ou indiretamente, com ações artísticas, principalmente com o teatro, né? Eu me formei em artes cênicas na UEL, bacharelado em interpretação teatral, e sou mestre também em estudos literários, aqui pela Universidade de Maringá, na UEM. Quando eu volto para cá, eu começo a ministrar algumas oficinas no TUM, Teatro Universitário de Maringá, a convite da diretoria de cultura. Na época não existia ainda o curso de artes cênicas. Depois de uns 3 anos aproximadamente trabalhando lá no Teatro Universitário, vem o convite para participar da criação do curso de artes cênicas. Eu tive o prazer também de participar desse momento, né, um momento muito marcante, que me alegra muito ver hoje o curso da maneira como está, né, com toda a sua estrutura, cada vez se fortificando. Então, isso é uma coisa que me alegra demais. E fiquei aproximadamente 7 anos entre idas e vindas, final de contrato, enfim, como temporário. E em 2017, eu estava já final de contrato, decidido a começar finalmente o grupo de teatro, que sempre foi meu sonho, quando o Rael assume a Secretaria de Cultura de Maringá e me convida para participar como diretor de cultura. Aceitei o convite, fiquei 1 ano e meio, né, foi a nossa passagem pela Secretaria de Cultura, qual a gente vai falar um pouquinho. Acho que a gente vai conversar com o Victor sobre isso. Foi muito marcante, é uma experiência que eu guardo com muito carinho, né, com muito aprendizado também, muitas reflexões a partir daí. E depois disso vem um período, acho que talvez o período mais difícil da minha vida, né, um período de crise, que eu decidi sair também. Eu trabalhava com uma companhia de teatro há um bom tempo, e eu decidi também sair da companhia por algumas questões éticas, que não vem ao caso agora, mas que também me entristeceram bastante, e passei por um período bem difícil, né? E ainda mais com a pandemia, que agravou ainda mais essa crise, que acho que todo mundo, de alguma forma, também foi atravessado por ela, né? E aí, nesse período, é quando eu crio a Companhia Solagasta de Teatro, e durante a pandemia eu havia sido contemplado com um prêmio municipal. A gente vai falar da importância dessas ações, né? E foi graças ao prêmio que eu decidi entrar num espaço, que é esse espaço, que era um antigo restaurante, e para poder ensaiar, né? Porque era pandemia, e o espaço foi se modificando, eu também fui me modificando, né? E hoje o espaço está fazendo 1 ano e meio já, que ele quase, não, 1 ano e 2 meses, que ele abriu as portas ao público, e é uma grande satisfação poder olhar para isso tudo aqui, né? Ver como ele está, com todas as dificuldades, que a gente também vai falar sobre isso um pouco,
mas que é uma realidade, né? Então, hoje também sou ator, também continuo sendo professor, diretor e agora gestor de um espaço independente, né? É isso. Acho que é isso. Acho que eu já falo então, não sei se volta para a Milena. Por favor, Victor, pode falar. Bom, gente, novamente, boa noite a todas, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Antes de mais nada, eu quero agradecer e cumprimentar o professor André, fazendo um grande trabalho na diretoria de cultura da Universidade Estadual de Maringá. Milena, uma ótima residente, escolheu bem, professor André, para te auxiliar. Fico muito feliz pelo convite de vocês, do NEC aqui para nós. Cumprimentar, dar um forte abraço no Matheus, um grande ator, grande produtor, uma referência para todos e todas que estamos aqui. E dizer que para nós é uma honra muito grande participar desse espaço com a juventude, com as novas produtoras e produtoras de cultura aqui de Maringá, imagino também na nossa região e de outros locais, para a gente dialogar. Bom, a minha trajetória ela é meio tortuosa, assim, ela não tem uma lógica muito clara. Hoje estou secretário de Cultura de Maringá, presido também uma comissão especial de estudos e preservação ao patrimônio histórico-artístico aqui do município, coordeno a Câmara Técnica de Cultura da AMUSEP, que é a Associação dos Municípios do Setentrão Paranaense, são 30 municípios que nós coordenamos, e faço parte da coordenação também do G7, o grupo das 7 maiores cidades do Paraná, tirando Curitiba, em relação à cultura. Eu tenho 29 anos, estou à frente da Secretaria de Cultura desde 2021, desde o início do segundo mandato do prefeito Ulisses Maia. Assumi, tinha 26 anos, e a minha formação é em jornalismo e em ciências sociais. Eu fiz jornalismo na Unicesumar, fui bolsista durante o período de graduação, entre 2012 e 2015, e de 2016 a 2020 eu fiz ciências sociais. Atualmente eu faço mestrado em ciências sociais aqui na Universidade Estadual de Maringá, onde fiz a graduação em ciências sociais, e estou tocando também, estou ligado a um programa de economia criativa da Federal do Rio Grande do Sul, ao Departamento de Economia, Departamento de Pesquisa e Economia da Cultura no Rio Grande do Sul. Desde 2012, especificamente, desde o início da graduação em jornalismo, a gente se envolve muito com o campo literário por uma série de motivos. Eu venho de uma família muito simples, pobre, de Umuarama, uma cidade que fica a mais ou menos 200 quilômetros daqui, em que não havia perspectiva nenhuma em relação ao futuro. A gente nascia para ter trabalho manual, meu pai foi funileiro, meu avô foi açougueiro, e assim sucessivamente, do lado dos meus pais. E da minha mãe, eles eram lavradores, moravam na roça, etc. E por conta da educação pública, ou em relação ao combate que eu fazia com ela, os livros caíram na minha mão. É uma longa história, mas para resumir, em 2005, eu estava numa escola pública em Moarama, e eu estava prestes a ser expulso. E um dos castigos, minha mãe conseguiu negociar para eu não ser expulso, porque era uma escola de centro. E não sei quem veio de cidade pequena ou menor que Maringá sabe que toda cidade tem uma escola pública de centro que ela é a melhor escola pública daquele local, que está anos-luz, ainda assim, da pior escola privada. E minha mãe conseguiu negociar para que eu não fosse expulso em 2005. E o castigo que eu tive foi ficar na biblioteca. A partir daí, por uma série de motivos, eu me torno um leitor. A história é longuíssima, mas para economizar tempo, eu caio no jornalismo sem perspectiva também. Eu comecei a fazer faculdade sem saber exatamente porque eu ia fazer faculdade. Os amigos falaram, tem que fazer faculdade, porque eu estava prestes a ser um trabalhador manual. Então, aconteceu aleatoriamente. Mas entrando no jornalismo, eu optei por tentar me especializar em jornalismo cultural. Comecei a fazer posts, comecei a fazer bicos, freelances, cobrindo cultura e política. E em 2013 nós criamos um clube de leitura aqui em Maringá chamado Clube de Leitura Bons Casmurros. O clube fez 10 anos já, fizemos mais de 150 encontros, trouxemos autores e autoras para participarem aqui de ações com os leitores e leitoras. E nesse período, Maringá começa a viver um boom cultural muito independente da Secretaria de Cultura do Poder Público. O Matheus deve ter vivido esse momento também. E a gente começa a ter jornal independente, então a gente começa a escrever para esses jornais, começa a fazer eventos culturais de forma independente, colhendo dinheiro aqui, colhendo dinheiro lá. A gente acessava a Secretaria de Cultura. E nós fomos trabalhando muito no campo do livro, leitura e literatura. O Bons Casmurros foi tomando uma proporção muito grande na nossa vida.
Em paralelo a isso, eu era repórter da CBN, como jornalista cobrindo já desde a graduação cultura, política e afins. E isso e outros motivos nos levaram à Secretaria de Cultura. Por conta dessa vida, digamos assim, vindo da periferia, de locais que não tinham acesso à educação formal, algo nesse sentido, nós implementamos e buscamos implementar, e temos trabalhado muito fortemente nisso, na descentralização das ações culturais na Secretaria de Cultura. Então, nós temos um mapa e a gente monitora isso, nós estamos levando para bairros, distritos, locais realmente periféricos da cidade, projetos como Expresso Cultural, Arte nas Praças e Parques, Biblioteca Convida, entre outras iniciativas, convite às artes populares. Temos buscado também fazer a democratização da participação das pessoas. Então, para dar alguns exemplos somente, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, uma ferramenta fundamental na gestão da política pública no município. Quando nós assumimos a secretaria, tinha a prerrogativa de ser um mandato governamental. Nós abrimos mão desse mandato, simbolizando o seguinte: vem cá, sociedade, vem governar conosco, vem dialogar conosco, venha construir conosco. Fizemos ao longo desses 2 anos e meio que a gente está na gestão, em torno de 30 encontros, diálogos, fóruns e afins para discutir com a classe necessidades, ouvir demandas, apresentar balanços. E nós estamos trabalhando muito para entregar uma política pública consolidada. Fizemos conferência de cultura para atualizar o Plano Municipal de Cultura, agora vem Paulo Gustavo e afins. E uma das outras metas que nós colocamos aqui foi a de colocar Maringá como referência para dialogar e construir política pública com os municípios da nossa região. Municípios menores, em alguns casos considerados pelos pesquisadores municípios dormitórios, então a pessoa trabalha em Maringá, gasta dinheiro em Maringá, mas dorme lá, e por isso a cidade às vezes não tem uma política pública consolidada, nem um início de política pública, e é isso que nós temos feito neste momento, entre outras tantas coisas. Creio que seja isso, Milena. Maravilha, obrigada. Pode falar, Matheus. Só queria fazer... eu entrei antes, cumprimentei vocês, e na minha apresentação esqueci de agradecer imensamente pelo convite de estar aqui. Agradecer ao André Rosa, obrigado, querido. Obrigado, Milena, também, por intermediar isso. E é um prazer enorme estar aqui com o Vitor também, que já conheço há um bom tempo. E, enfim, muito obrigado, viu? Desculpa a minha indelicadeza. A gente que agradece, Matheus. Então, eu trouxe algumas questões aqui para a gente debater coletivamente, e aí o pessoal que tiver perguntas também pode mandar aqui no chat que a gente está de olho, ou pode levantar a mão aqui também, abrir o microfone, que vai ser muito legal. A primeira questão é justamente sobre essa relação entre o Estado e a cultura, né? O termo cultura, ao longo dos anos, teve diversos sentidos, né? E pensar nessas modificações de significados atribuídos a essa palavra implica também pensar as transformações de como se dão as políticas culturais, né? As criações de políticas culturais. E aí eu gostaria de saber como vocês enxergam o papel do Estado no campo da cultura, que é sempre uma relação muito tensa ali, e a partir disso, como pensar o planejamento de uma gestão cultural que seja plural e democrática. O Estado é fundamental para o desenvolvimento, articulação, realização de políticas públicas de cultura. Isso vale para o Brasil, Chile, Argentina, Canadá, México, Estados Unidos e Europa. Ponto. Qualquer pesquisador minimamente sério, pessoa interessada minimamente no assunto, sabe disso. Tem uma socióloga da cultura chamada Françoise Bermou, que ela faz pesquisa sobre bens tombados e patrimônios culturais na França, e ela diz que dos 1.000 e tantos monumentos, bens, patrimônios que a França tem, em torno de 92% são financiados pelo governo francês. Ponto. A gente sempre lembra do Louvre ou da Torre Eiffel, que aí capitaliza o dinheiro das pessoas mesmas, porque as pessoas vão e visitam, mas existem outros tantos monumentos que precisam de financiamento público para que sobrevivam e existam. Segundo, a ideia de cultura, aliás, Teixeira Coelho, também um sociólogo da cultura brasileira, tem um artigo, um livro muito bom, chamado Cultura Diferente de Arte, ou Arte Diferente da Cultura, alguma coisa assim, que ele discute muito bem esses termos. E o que nós temos que pensar é que a produção de bens simbólicos ou não, tangíveis ou intangíveis, a partir de cultura, não podem ser necessariamente mensurados por valor monetário, por dinheiro, por aquilo que você gera. Esse é um ponto. E por não necessariamente pensarmos políticas públicas na lógica do lucro, o Estado ele é fundamental
para financiar projetos. Nós temos uma lógica de mercado nos países capitalistas, o Brasil, portanto, não é a exceção, que quando um empresário, uma empresa, alguém produz algo do próprio bolso, ele busca, por óbvio, o retorno financeiro. É uma discussão legítima, é legítimo fazer isso, etc. Mas existem produções artísticas, podemos chamar de vanguarda em alguns casos, que pode caminhar, pode tentar vender, pode procurar quem for, a não ser que tenha um pai, uma mãe, um tio, alguém que tenha recursos para financiar, que ninguém vai apostar dinheiro, porque apostar dinheiro em produções culturais, de forma geral, é um risco. E quem tem que fazer essa sustentação do negócio num primeiro momento é o Estado. A discussão ela se limita muito, eu sei que estamos num espaço aqui que todo mundo pensa, imagino eu, mais ou menos dessa forma, mas quando a gente amplia para outros setores, o Estado faz isso com o setor automotivo, com o setor ambiental, com o setor de armas e tecnologias e afins, eles apostam dinheiro no primeiro momento para mais no futuro ter retorno. Então, nesse ponto, o Estado é fundamental. Por isso que, pensando nessa configuração do momento que nós vivemos, Maringá é uma exceção em relação a outras cidades do Brasil. Nós temos dificuldades, temos problemas diversos. Os principais críticos da Secretaria de Cultura são as pessoas que estão dentro da Secretaria de Cultura. E o Matheus sabe disso, porque somos nós que sabemos exatamente quais são os problemas e quais são as nossas limitações. O André na universidade sabe. Ele quer revolucionar a Diretoria de Cultura, mas tem as suas limitações. Apesar disso, com muita articulação política, com muita luta da classe, das pessoas que vieram antes de nós, com muita atuação do Conselho e de outros movimentos culturais, também por pressão da imprensa, hoje nós investimos em torno de 3 milhões e 200 mil reais nos artistas locais. Podem procurar qualquer cidade do Brasil, do porte de Maringá, ninguém faz isso como nós fazemos. Em relação ao G7, por exemplo, que une Londrina, Guarapuava, Ponta Grossa, Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu, todo mundo fica admirado como que o município, com recursos próprios, aporta essa quantia para investir em quase 300 projetos culturais ano. Nós temos o edital do Aniceto Mate, nós temos o edital do Convite às Artes, além dos editais de eventos como Semana da Cultura, Festa Literária, Mês da Música, várias criações nossas, inclusive o aperfeiçoamento de momentos anteriores. Então, nós entendemos, enquanto gestão, a importância do Estado para financiar projetos. Bons projetos, inclusive, têm acontecido em Maringá, e o Sola Gasta de forma independente, mas outros tantos que já ocuparam também o espaço Sola Gasta para executar Aniceto Mate. Tem vindo uma molecada, uma juventude muito boa da universidade. Eu fico muito feliz quando a gente se encontra num espaço como esse. Fico muito feliz por ver a Milena e o André, que estão buscando, dialogando, construindo, sendo parceiros ativos e efetivos da Secretaria de Cultura, e o resultado tem aparecido. Em 2022, eu concluo a minha fala, a Secretaria de Cultura atingiu 720 mil pessoas por meio de atendimentos. Isso desde pessoas que frequentaram projetos de editais, oficinas no CAC, bibliotecas, eventos, espetáculos, show artísticos, entre outros pontos. Então, o resultado tem aparecendo e nós precisamos fazer a defesa. Posso complementar? Vai falar algo? Verdade. Bom, o Vitor ele sempre dá uma aula, né, quando começa a falar, e eu acho que ele é fantástico dentro dessa, sintetizar toda essa visão geral e essa importância realmente que o Estado tem, a gente sabe disso, né? E quando a gente se coloca de fato na linha, de frente da produção mesmo, né, vivendo como artistas, a gente sente isso na pele, no dia a dia. A gente vive de sonhos, né? A gente idealiza inúmeras possibilidades. Foi assim também que, como artista, quando eu entrei na Secretaria de Cultura para trabalhar junto com o Rael, a gente pegou uma gestão que era completamente uma visão completamente diferente da que nós temos hoje. Hoje eu olho para o Vitor, eu vejo ele como uma continuidade, né? E aí está um ponto, eu acho que é muito importante quando se fala em gestão, também em política pública. Porque não basta ter só programas incríveis e quantidade de programas. É preciso que a gente consiga criar um enraizamento desses projetos, e eles só vão ser enraizados a partir do momento que eles se tornam da população.
né? A partir de uma identificação, a partir de uma autonomia, a partir do empoderamento, a partir do momento que eles têm voz, do pertencimento, enfim, tudo isso. Para que as próximas gestões tenham essa consciência da importância, né, e a legitimidade desses processos, que não é fácil a gente implantar tudo isso. Eu sempre parabenizo o Vitor pelo que ele tem feito. A gente, quando eu entrei, só para ter uma ideia, não tinha noção que era uma gestão pública, né? E a máquina pública. E eu fiquei completamente assustado, porque fomos cheios de ideias. Maringá, na época, tinha praticamente um edital, que era o Aniceto, né? Todas as outras ações, elas eram feitas em contratações diretas. E quando a gente começou primeiro, a gente tem que transformar em editais esses processos todos. Isso gerou uma polêmica muito grande, a gente apanhou bastante, né, por conta disso. Fora a mudança do funcionamento da máquina, que quando troca a gestão, muda funcionário, muda a cabeça das secretarias, né? E esse sentido de trabalho coletivo que a gente tem quando a gente está propondo ações artísticas, estratégias, projetos, na esfera da gestão pública, a gente se depara com numa dependência de outras secretarias que não pensam da mesma forma, né? E aí a gente chega com uma ideia maravilhosa, revolucionária, e aí isso tem que passar por um crivo que não tem sensibilidade nenhuma, que não tem estudo, que não tem essa mesma consciência que a gente, e a gente tem que ali convencer essas pessoas que um projeto cultural é importante, que ele dá retorno financeiro sim, que ele alavanca a economia também, e que ele transforma, né, socialmente a vida das pessoas. Então, é um desgaste enorme, isso leva um tempo enorme, fora os processos burocráticos, né? Então, assim, a gestão realmente, e por isso mesmo, ela tem que ser ágil. Essas estratégias, elas têm que ser da melhor forma possível, pensadas, né, articuladas de uma maneira que ela possa enfrentar e ultrapassar esses processos burocráticos sem que sofra muitos danos, né? E talvez um dos danos maiores que eu vejo é o tempo, né? Porque a gente está falando de gestão que dura 4 anos. Às vezes a gente faz um projeto, manda, como foi o caso, né? Quando, no caso, o Rael pediu para sair da secretaria antes, né? E a gente não conseguiu implementar. Tinha, se não me engano, 4 editais, né? Que depois hoje estão na ativa, foram adaptados, transformados, melhorados, enfim, mas nasceram desses projetos que o prefeito assinou, mas não chegou a implementar. Então, ela precisa, de uma certa forma, uma agilidade que o sistema burocrático não ajuda em forma alguma, né? E, ao mesmo tempo, ela tem que ter esse canal de comunicação, e isso que o Vitor relata, desse processo de comunicação com a sociedade, ela é fundamental, porque está ali, não adianta também quem está na gestão ter uma ideia brilhante, mas não ter esse diálogo com o principal objetivo, que são as pessoas, né? Então, esse diagnóstico, esse mapeamento, todos esses dados, eles são importantes para que essas ações elas sejam implementadas e elas sejam enraizadas, né? Elas sejam absorvidas para que possa ter essa continuidade, né? Maravilha, obrigada, gente. Já vou emendar na próxima pergunta, que tem super a ver com o que vocês comentaram, que é justamente sobre a participação popular, a importância dessa participação para a criação das políticas culturais, porque uma política cultural, ela não é uma política cultural se não tiver a população envolvida nesse processo, né? Pensando a cultura como o direito a criar a cultura também, participar ativamente dessas decisões. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa participação dentro da trajetória de vocês. E só para contextualizar também, Vitor, queria que você falasse um pouquinho mais também sobre as iniciativas da CEMUC em relação às artes cênicas. Tem um pessoal que está aqui na reunião que não é de Maringá, então acho que seria legal assim também expor um pouquinho sobre isso.
Tá. Bom, em relação à participação popular, ela é fundamental. Nada vem de graça. Nós somos forjados na luta. Desde a adolescência, eu tinha aquele meu lado problemático enquanto estudante, mas eu gostava de estar com o pessoal. E isso me levou a um movimento estudantil secundarista, grêmio estudantil, depois na faculdade, movimento estudantil, a DCE e afins, e liderança de grupos. Então, fazer articulação, Matheus, fora do poder público ou dentro, é com a gente mesmo. E as decisões que a gente toma, a maior parte das vezes, é ouvindo a sociedade, é ouvindo as pessoas. Alguns exemplos. Quando nós chegamos à gestão em 2021, tinha 26 anos, nunca tinha trabalhado no poder público e havia uma dúvida assim, será que esse moleque de 26 anos vai conseguir fazer alguma coisa? Quem é esse moleque? Eu vim do campo do livro, leitura e literatura, então dentro desse campo a gente tinha um conhecimento, um reconhecimento e tal. Conheci algumas pessoas de outras áreas, mas não era um nome forte, o nome da cena no sentido de uma unanimidade que tinha 30 anos de história na cidade. Não era isso. E não era isso que o prefeito buscava naquele momento também. Então, uma das primeiras decisões, na verdade, que nós tomamos foi fazer os diálogos setoriais. Ainda na pandemia, nós fizemos 10 encontros naquele momento com 10 setores diferentes de forma online para ouvir as demandas, apresentar o que nós tínhamos de projeto. E repetimos isso constantemente, principalmente nos 2 primeiros anos, apresentando o que tinha sido ouvido, o que nós tínhamos ouvido, o que nós tínhamos conseguido executar. Implementamos uma proximidade maior com a presidência do Conselho Municipal de Políticas Culturais, desde reuniões, conversas, cafés da manhã e afins, para dialogar. Sempre que somos chamados, nós vamos ao Conselho Municipal de Políticas Culturais. O Conselho, quando foi criado, ou pouco tempo depois da criação do Conselho, optou-se por não ter o secretário como participante do Conselho. Isso é completamente diferente de todos os outros conselhos da cidade. Tem lado bom nisso e tem um lado ruim também, que a gente pode discutir em outro momento. Vem editais, criamos editais, fazemos qualquer coisa nova. Discutimos com o Conselho e depois colocamos em consulta pública. Aliás, estamos com 2 editais em consulta pública nesse momento. Aproveitando esse momento, Milena, aproveitando a audiência aqui, que são editais da Lei Paulo Gustavo. Um focado especificamente no audiovisual, outro nos demais setores artísticos. A consulta pública está há alguns dias no ar, vai fechar 10 dias, no próximo dia 22, na próxima sexta-feira. E nós temos realmente dialogado não só com os movimentos locais, mas também de outras cidades, de outros estados. Maringá, o case de Maringá tem sido usado como referência, principalmente por conta da descentralização e da participação popular. Agora, por que o diálogo é importante? E nós temos que lembrar que é um diálogo, porque a gente ouve as demandas e também explica aquilo que a gente busca fazer. O Matheus colocou muito bem, existe um inimigo da arte, de forma geral, que é a burocracia. E não tem como trabalhar fora da burocracia. Tudo precisa de processo, precisa de encaminhamento, assinatura não só da Secretaria de Cultura, mas da Procuradoria Jurídica, da Secretaria de Fazenda, Secretaria de Governo, Gabinete do Prefeito, quando não por outras pastas. E tem muita gente que, de fato, não tem essa sensibilidade, ou pelo menos não tinha. Nós chegamos à gestão e colocamos algumas metas, assim, e isso eu compartilho com todo mundo. André e eu viajamos esses dias, ele já ouviu essa história, que nós falamos o seguinte, temos que derrubar 3 coisas aqui. Primeiro, não vamos falar mais que não temos tempo. Segundo, não vamos falar que não temos dinheiro. E terceiro, não vamos falar que não temos pessoal. Porque nenhum local do Brasil, gente, no poder público, tem essas 3 conjunções de forma unificada, funcionando bem. Universidade, secretaria, a prefeitura não tem. Então, nós temos que trabalhar com o que nós temos e fazer planejamento. Segundo, um outro ponto, fizemos uma articulação, aproximamos as secretarias, aproximamos o gabinete do prefeito, começamos a colocar o prefeito nas ações de cultura, para ele ver, ele já acompanhava, era um apoiador, mas nós aproximamos ainda mais. Terceiro, estabelecemos metas internas e metas externas também junto ao conselho, criando prioridades. E aí, gente, é trabalhar acelerando e atropelando, que é assim que funciona. E acho que o resultado tem aparecido, as pessoas que têm acompanhado a Secretaria de Cultura estão vendo quanto que nós evoluímos ao longo dos últimos anos, com uma continuidade, isso que o Matheus falou é fundamental. Todas as equipes da Secretaria de Cultura que passaram pela gestão do Ulisses deixaram um legado que nós seguimos, melhoramos o que tinha que melhorar, continuamos aquilo que estava bom e criamos várias outras ações para atingir o maior número possível de pessoas. E nós fizemos algo que também foi histórico, eu sei que a pergunta não tem muito a ver com isso, mas que é importante também, que não se faz política pública de cultura, não se faz política cultural
sem ter dados. Então, pela primeira vez na história, nos 76 anos de Maringá, nós fizemos o primeiro diagnóstico da cultura de Maringá. Se vocês derem o Google, vocês acham aí. Contratamos pesquisadores do Observatório das Metrópoles, ligados à Universidade Estadual de Maringá, que mostram quais são os pontos fortes e fracos da política pública de cultura, ou do entendimento de cultura em Maringá. Tem dados interessantíssimos para o bem e dados que precisam ser melhorados, não só enquanto gestão. Política pública de cultura é ferramenta de Estado, não de governo. Os governos passam. A política pública estabelecida permanece. Então, essa foi uma ferramenta também construída com o Conselho, ouvindo fazedores de cultura. Nós fizemos entrevistas, coletamos dados, enfim. Foi um trabalho assim, fantástico e fundamental. Por fim, em relação a esse tópico, eu sempre brinco, o nosso celular ele é da sociedade. Assim, todo mundo tem nossos telefones, redes sociais e tal. Então, é um patrimônio público. Quem tem crítica, dúvida, sugestão, apontamento, pode mandar mensagem, pode ligar, pode marcar horário. A qualquer momento na secretaria, a gente atende todo mundo, a gente responde todo mundo. O Matheus também tinha essa filosofia quando estava lá. Mas nós lembramos, Matheus, isso não é criticar ninguém, não, mas passaram secretários e secretárias que não atendiam as pessoas. Sim. Hoje tem algumas coisas, gente, que parece que está dada, assim, tipo, a secretaria é democrática, é isso, porque a cultura é isso, porque nós... Gente, se um gestor, uma gestora falar que não atende e não vai fazer, não faz. Não faz. Acho que um exemplo que a gente teve, estou me alongando, mas eu já concluo, foi o governo anterior, governo federal. O Congresso aprovou a Lei Paulo Gustavo, o Congresso articulou, o presidente vetou, o Congresso derrubou o veto, e depois o governo entrou com uma medida provisória, ele não executou a Paulo Gustavo. Então, assim, governos quando querem, governantes quando querem, não executam. Nós que somos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, ou interessados em cultura, nós temos de parar de achar que as coisas estão dadas, e no momento que nós temos gestões, pessoas, fazedores e fazedoras de cultura, independentemente se na secretaria, se num espaço independente, afins, que estão abertos para o diálogo, a melhor forma que a gente tem para construir não é brigando, é dialogando, é levando lá um projeto. O Matheus pode achar a gente estúpido numa virada cultural, por exemplo. Não adianta fazer um movimento, motim, alguma coisa. Aliás, se quiser, pode fazer. Mas é mais interessante numa gestão que está aberta, que as portas estão abertas, ir lá e conversar como nós já conversamos. Olha, isso aqui está certo, isso aqui está ruim, isso aqui tal, para chegar num consenso. Então, temos que aproveitar esses espaços democráticos. E em relação às artes cênicas, nós tivemos vários avanços ao longo dos últimos anos. Aliás, pessoal das artes cênicas, ontem foi dia 19 de setembro, parabéns, foi o Dia Nacional do Teatro, tem vários atores, várias atrizes, fazedores e fazedoras de cultura nesse campo aqui, os parabenizo e as parabenizo. Em relação às artes cênicas, para não me alongar tanto, nós chegamos hoje, juntando todos os editais, em R$450 mil aproximadamente, em valores para projetos de fomento e circulação das artes cênicas, de forma geral, ou por meio do Prêmio Aniceto Mate, ou por meio de outros editais. Nós criamos editais, como edital de realização na FLIM, que tem teatro, colocamos também projetos de artes cênicas para circular nos bairros, criamos um projeto de ocupação do Céu das Artes, que teve um ano de atividades de circo, dança, arte cênica de forma geral, num distrito que nós temos aqui, e fizemos também mudanças estruturais, que isso é algo fundamental para a utilização dos espaços públicos. Acabamos de trocar as cadeiras do Teatro Barracão, um teatro que tem quase 40 anos, e as cadeiras nunca tinham sido trocadas. Fizemos essa troca, reformamos o sistema de ar-condicionado do Calil Haddad, do Teatro Calil Haddad, que é o maior teatro da região, tem 750 lugares, que tinha problema fazia 10 anos, e fechar o teatro para fazer essa troca era algo impopular. Nós construímos uma forma de diálogo coletiva com escolas de dança, núcleos, conselho, enfim, pessoas interessadas, e acabamos de finalizar a troca do ar-condicionado. Semana que vem o Calil já reabre com algumas ações, espetáculos, vai ter festival de corais, e nós temos buscado apoiar todas as iniciativas que nos procuram. Quando nós dissemos apoiar, nós cedemos espaço, criamos um edital de ocupação das horas vagas, ou cedemos espaço, apoio, divulgação, auxílio, troca de ideias, porque nós queremos ver esse setor movimentado, porque atinge muita gente aqui em Maringá, não só em relação ao número de fazedores e fazedoras de cultura,
mas também a população de forma geral. E nós temos uma política pública permanente aqui, chamada Convite ao Teatro. Nós temos uma vez por semana uma apresentação às sextas-feiras no Teatro Barracão, de forma gratuita. Nós remuneramos os artistas que se apresentam lá e a população prestigia esse espetáculo, esse projeto, entre outros que nós temos para as artes cênicas. Bom, você pode repetir a pergunta, Milena, por favor? Eu até me perdi. Eu tinha perguntado justamente sobre a participação popular dentro da elaboração da gestão. Certo. Eu acho que, fazendo um parêntese, ou, enfim, aproveitando a fala do Vitor, eu acho que o reflexo dessa política cultural que tem sido marcante em Maringá nos últimos anos é o surgimento também e a continuidade o número de grupos, né, independentes. Eu acho que isso também, eu não sei se tem algum dado já específico sobre isso, mas nós que estamos aqui diretamente envolvidos, a gente percebe esse surgimento, esse crescimento, e não só disso, como também de espaços culturais independentes. E é legal a gente começar a pensar também, eu acho que isso é claro, mas ter isso na mente, que os espaços culturais independentes também necessitam dessas articulações, né, governamentais, e também necessitam dessas políticas culturais para que os espaços independentes continuem existindo. Né? Daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais da natureza desses espaços, não sei se está aí na pergunta também, mas essa relação com essas ações e a importância disso. Né? Porque eu vejo que é uma transformação. A gente para pensar que o curso de artes cênicas foi criado em 2011, né? A gente tem a primeira turma se formando ali em 2014, saindo da universidade. São novas pessoas, artistas recém-formados, né, cheio de gás para trabalhar, e isso começa a alterar também esse cenário da cidade. A política cultural da cidade começa a se transformar também a partir daí, nesse período, a partir de 2016, 17, 18, enfim, e agora com o Vitor, né, também deslanchando aí com essas ações. Então, assim, tem uma demanda que está sendo gerada na cidade, que é muito grande, e, ao mesmo tempo, me alegra ver hoje, por exemplo, espaços culturais independentes, não só de teatro, né, mas também de teatro, surgindo. Né? Poucos resistem, alguns abriram, fecharam, poucos, acho que 2 ou 3 espaços culturais independentes resistem em Maringá, de teatro, a longo prazo, né? Enfim, então, e hoje a gente já tem o Solagasta, tem Yara, tem a Rachel, que está abrindo o espaço dela, tem o Arena das Artes, enfim, esses só destinados a teatro, né? Fora os outros que também tem, Culturama, tem o pessoal lá esqueci o nome, eu fui falar os nomes, né? Depois agora... Enfim, mas tem outros espaços culturais destinados à música, às artes plásticas, artes visuais, e é um cenário que, há pouco tempo atrás, a gente não tinha essa diversidade em Maringá. Né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que tanto é um reflexo dessas ações que estão acontecendo, e a gente começa a ver na sociedade diretamente como é que essa política ela influencia esses trabalhos, como ela pode, ao mesmo tempo, promover esses grupos, e mais do que isso, né, a ideia de descentralização mesmo começa a acontecer de fato, porque a gente está gerando autonomia para esses grupos, ao mesmo tempo, a maioria desses espaços eles não estão no centro da cidade, né? Eles necessitam de uma articulação no espaço onde eles estão e nos locais onde eles estão, com a comunidade. Eu acabei de ganhar 14 cadeiras do meu vizinho, aqui do espaço. Né? Aliás, esse espaço ele é todo feito de reciclagem, de doação. Essa mesa que eu estou agora foi a Lua que me doou. Né? Então, assim, todo esse espaço ele é feito por muitas mãos. Né? E essa relação
E daí a gente pode lembrar em programas incríveis que a gente teve, como os Pontos de Cultura, né, que foi uma relação de potencializar os grupos, esses coletivos que já existiam naturalmente, né, nas suas comunidades. Então, assim, me alegra muito ver esse cenário acontecendo em Maringá, né? A gente começar a ver esses espaços surgindo, e agora eu acho que também aproveitar esse canal e essa abertura que essa secretaria permite, que não vão ser todas que vão permitir dessa maneira, esse diálogo direto com a população, e a gente começar a trazer essa demanda também direto para o Conselho, por exemplo, né? Enfim. E aí, essa importância disso chegar, né? Chegar através do Conselho de Cultura. Eu vou contar uma historinha de quando eu assumi minha primeira reunião como diretor do Conselho, como presidente do Conselho. Minha primeira reunião, só para ilustrar para vocês a diferença de gestão, né? A gente estava numa gestão que pensava completamente o contrário, dentro de política cultural. E quando eu fui para a minha primeira reunião, logo no primeiro dia, havia um menino que estava me secretariando e ele foi me orientando. Falou assim: Matheus, é o seguinte, quando chegar lá, você conta quantas pessoas GOV tem na reunião e quantas pessoas não GOV, ou seja, quem é parte governamental e quem não é. Eu falei: por quê? Ele falou: ué, porque se tiver menos GOV, você não coloca em votação. Eu olhei, eu desacreditei, eu falei: não pode ser verdade isso, né? Então, assim, para a gente pensar como que era a estrutura anterior desses conselhos, e é só para ilustrar uma relação que isso acontece em todas as outras cidades, né? Às vezes, esses conselhos existem, mas eles são fachada, né? De fato, eles não funcionam nessa ponte de diálogo, de estabelecer e levantar as demandas e as vontades, né? E dentro dessa esfera, eu lembro que acho que o Vitor, inclusive, Vitor, você participou, né? Quando eu estava como presidente do conselho, que nós começamos, não existia ainda o convite à literatura. E acho que foi o Joaquim, que era conselheiro. Você acho que não era conselheiro, mas você contribuiu, não foi? Eu articulava nos bastidores, como eu Nos trabalhava na empresa, bastidores. não tentava aparecer tanto. Exato, né? E foi dessa conversa, desse diálogo, ele falou: por que não tem ainda, né, com os grupos de leitura que existiam, e por que não tem o convite à literatura, né? E outras demandas também que surgiram, como os próprios editais para todas as outras ações, né? Enfim. Então, assim, às vezes o diálogo ele é encarado dentro de uma gestão como uma forma só de propaganda, né? Propaganda das ações, do que temos feito, porque também é muito difícil estar nesse lugar. A gente é vidraça quando a gente está no lugar da gestão pública, e às vezes a gente quer falar tudo que a gente está fazendo, falar: calma, gente, eu entendo, não é que a gente não entende a indignação de vocês, mas olha só quantos problemas tem aqui. E aí a gente quer fazer uma certa propaganda do que está sendo feito. E acaba não abrindo espaço para a escuta, né? E para a gente pensar numa política cultural, eu estava lendo até o Célio Turino esses dias novamente, que foi um dos criadores do Ponto de Cultura. Ele fala: uma das primeiras coisas que se tem que fazer é ouvir, né? Então a gente precisa ouvir. Então, né, eu acho que eu coloco essa questão assim, que é importantíssima. Acho que essa abertura do Conselho que está acontecendo através da Secretaria de Cultura, ela é fundamental. E não só isso, não basta abrir. Aí a comunidade tem que participar também, né? Eu queria, só concluindo o raciocínio do Matheus, dizer alguns exemplos de escuta que nós tivemos no Conselho e que nós executamos, que foram possíveis de serem executados, porque também tem isso na gestão. Acho que o Matheus foi perfeito na fala dele. Nós entendemos as demandas, mas existem algumas realidades e limitações do poder público
orçamentário, legal e afins. E me lembrando aqui rapidamente, o diagnóstico estava no plano municipal de cultura, não se fazia, não sei o quê, e o conselho falava muito assim, a gente precisa, nós não tínhamos esse dinheiro no orçamento, fomos lá, articulamos e conseguimos fazer uma reserva de valor e fizemos o diagnóstico da cultura. Esse é um resultado de pedido de conselho. E é um exemplo de que a gente conseguiu mobilizar recursos e afins e conseguimos executar. Ponto. E isso era um pouco mais difícil e foi feito. Não parece simples, gente. Do jeito que nós falamos aqui, parece, não, o cara sentou lá, viu onde que tinha dinheiro e fez. Não é assim, não é assim de jeito nenhum. E outras coisas que são burocráticas, não precisam tanto de recursos, mas que também nós fizemos. Havia uma reclamação assim, histórica, não sei se o Matheus passou por isso, de que o Aniceto tinha que ter 5 avaliadores, 5 pareceristas, porque 3 notas só erravam e tal. E havia um pensamento interno na secretaria que isso não valeria a pena, que era mais burocracia, que ia demorar mais, mas nós conseguimos articular e colocamos 5 jurados. Aí nós descartamos a primeira nota e a última nota. É um pouco menos complicado do que fazer o diagnóstico, mas também é difícil você convencer a procuradoria jurídica e afins. E existem também alguns outros itens, gente, que a gestão precisa colocar, fazer discussão e fazer acontecer. Vou dar um exemplo simples, mas besta. Não tinha. Parece besta, parece simples, mas não é. Acho que essa é a frase melhor. Desde que nós chegamos, nós implementamos cotas nos nossos editais, principalmente os editais de circulação. Cota para pessoas negras, para indígenas, para ciganos e pessoas com deficiência. Nós chamamos esses grupos para conversar, dialogar, explicamos. A população negra tem participado, o movimento negro tem participado, os indígenas estão começando a participar, ciganos, como nós não temos tanto aqui em Maringá, não tivemos a participação, agora pessoas com deficiência estão participando, se não como proponentes, mas dentro de projetos. Colocamos obrigatoriedade em Libras no edital do Aniceto Mate e outros tipos de acessibilidade. E no primeiro momento que nós colocamos isso, nós fomos muito criticados. Tipo, pô, nem a prefeitura faz isso, como é que vocês querem que a gente faça, não sei o quê. E passou, e hoje eu vejo produtores independentes com recursos da secretaria ou não, já começam a colocar e começam a pensar nisso. Então, é a gestão que percebe também uma demanda e vai lá e executa. E tem uma questão só importante também para a gente pensar política pública aqui, que é um tópico polêmico, mas eu acho que é importante a gente ter essa noção. Edital, ele é para fomentar o artista, é para pagar cachê sim, pagar produção sim, mas ele tem, no que os técnicos chamam de espírito da lei, ele, em muitos casos, ele é uma espécie de contratação de serviço. Então, o município, o demandante, ele pode pedir algumas coisas que, às vezes, ele, de forma própria, não consegue executar. Como ele vai contratar o serviço, ele estabelece o que ele quer contratar, coloca um regramento ali, e quem tiver interesse oferta aquele tipo de serviço e diz para o poder público, olha, eu consigo fazer isso. Grosso modo, de forma mais administrativa e jurídica, é isso um edital. Óbvio, para nós, fazedores e fazedoras de cultura, nós pensamos, não, vamos executar um projeto, fazer um espetáculo e tal. Mas, por outro lado, a parte técnica da máquina pública, da burocracia, entende dessa forma. Então, estar no cargo de gestor público, para além de ser vidraça, é você também entender as demandas da classe, da sociedade, entender também o que a população espera e entender o que a gestão pode e consegue fazer naquele momento. Então, esse é um dos desafios de quem vai gerir o poder público, seja municipal, estadual, nacional, seja dentro de uma universidade, seja dentro de uma instituição, e aí vai ser um gestor de algo privado que cuida de projetos culturais. Então, esse também é um dos desafios. E nós tivemos uma reunião extraordinária com o Conselho esses dias. Hoje o Conselho conseguiu entender isso um pouco mais. No começo a gente apanhava muito em relação a isso. Porque não sei o que de orçamento, porque não sei o que, porque vocês não andam. E, inclusive, foi por isso que nós passamos o mandato para a sociedade civil. Porque chega uma hora que a caneta do secretário trava. Ela chega no momento que acaba a tinta ali, a tinta não funciona. E aí você tem que reclamar com a Fazenda, com a Secretaria de Governo e etc. E aí não depende. Eu falo isso muito para os amigos e amigas, e talvez se tiver algum outro gestor ou gestora aqui, compartilhem desse sentimento. Nós temos que entender que quem está numa gestão briga internamente. Vocês nunca vão ver a gente, o Matheus passou nunca vai numa manifestação, fazer qualquer coisa contra a gestão. Nós articulamos internamente. E aí precisa, às vezes, entender e construir junto com a secretaria e falar assim, chegar,
no prefeito ou na procuradoria, fala assim, olha, nós estamos junto com a secretaria, nós entendemos que o papel da secretaria vai até aqui, daqui para cá somos nós brigando. Não estamos falando que a secretaria é ruim, não sei o quê, mas nós precisamos avançar, porque existe uma limitação, gente. E eu até brinco e faço uma provocação, o André vai comentar depois, acho que eu até falei para ele isso, eu falei para o Leandro, né, o professor reitor da UEM, que é uma provocação, é uma brincadeira, na verdade, mas uma provocação mesmo. Quando tem um corte de bolsas de programas da universidade, ninguém vai para cima do reitor. Porque se for, o reitor vai falar assim, pô, o governo do estado, né? Pô, esse governo do estado, esse governador, ele... Cara, ele morre. Aí todo mundo fica, qualquer coisa que aconteça no município, o prefeito ou não sabendo, vão para cima do prefeito e da secretaria. Então, estratégia de luta para fazedores e fazedoras de cultura também é fundamental. E pensar na política pública e na execução dela, de que logo, logo, daqui 1 ano e 4 meses, gente, acaba o mandato, nós voltamos ou nós vamos para outra trincheira. Então, construindo em conjunto, tendo um diálogo, formando uma rede de parceria agora, a ideia é que tudo que nós já fizemos até aqui, por exemplo, na Secretaria de Cultura, tudo aquilo que nós entendemos que é algo positivo, continue. Mas se entrar uma outra gestão, e isso acontece muito, infelizmente, Maringá não sai disso, se entrar uma gestão que é completamente diferente, mesmo os projetos bons, ou melhor, principalmente os bons projetos, eles vão cortar. Eles vão falar, não, na hora que fizer esse projeto aqui, vão lembrar de não sei quem, nós temos que começar do zero. Então, o que o Marinho falou é realmente fundamental. Sou eu? Gente, primeiro assim, boa noite para todo mundo. Eu sou o professor André, que a Milena falou, porque eu não falei nas outras vezes, eu estou falando só agora. Professor André, coordeno o NEC, atualmente estou na diretoria de cultura da Universidade Estadual de Maringá. Então é bom estar aqui com vocês, todos e todas. Ótimo estar com o Victor e com o Matheus. Não temos, eu diria assim, no lastro de tempo, tanta vivência, mas ao mesmo tempo existe uma intensidade no pouco tempo que nos conhecemos, né? Tentando fazer muitas coisas e articulando. Eu queria resgatar algumas coisinhas que eu gostaria que talvez vocês pudessem problematizar mais ou esmiuçar mais, porque nós temos aqui, né, Milena, me corrija se eu também estiver errado, muitos fazedores de cultura e fazedoras de cultura de outros lugares, sobretudo pessoas que têm seus grupos, pessoas que são produtores, né, e são gestores. A gente tem discutido ao longo desse seminário a diferença de ser um produtor e ser um gestor, né? Tem pessoas que são ambos, mas tem uns que se dedicam mais somente à produção, apesar que eu acho que a produção sempre traz a gestão, ainda mais quando a gente está falando de grupos, né? Então, eu queria que a gente pensasse, se vocês pudessem problematizar, essa relação dos produtores, dos gestores, com os sistemas de governabilidade, na relação da discussão, né? Um pouco que vocês já têm discutido. Em que sentido? Quando o Victor fala sobre a diferença da política de Estado e da política de governo, eu acho isso fundamental para que nós, de grupos de teatro, grupos de dança, enfim, de todas as linguagens artísticas, entendamos como que vamos articular na relação com o poder público para que as medidas não sejam temporárias. Porque existe uma historicidade de governabilidade no território brasileiro, e aqui não é só Maringá, né, como que o Vitor salientou, mas isso é um registro de uma organização política que se faz muito política, não só na área cultural, em qualquer área, do governo. Então, aquele governo implantou isso. O próximo governo derruba tudo e vai implantar outra coisa. Isso, se você pegar, é o lastro da organização política do país, infelizmente. Mas como é que nós, da sociedade civil, que temos os grupos, como é que a gente articula, seja junto com o conselho, e aí eu fico pensando a representatividade nos conselhos, como que nós, fazedoras e fazedoras de cultura, nós que somos produtores e também gestores dos nossos grupos, nos envolvemos com isso, para que, por exemplo, as cadeiras aumentem. Porque a gente sabe que as cadeiras podem aumentar, mas precisa gerar demanda para isso. Digo até isso, abrindo parênteses, porque estou lá agora começando uma articulação até com um membro do conselho para que a Universidade Estadual de Maringá tenha uma cadeira no Conselho Municipal de Cultura, porque é importantíssimo, sendo uma instituição, né,
com diálogo. E não há. Por quê? Porque precisa gerar essa demanda. Então, eu queria muito que vocês falassem sobre esse diálogo, falando sobre essa questão da política de Estado, como é que a gente pode fomentar? Porque no último fórum que nós tivemos dos dirigentes de culturas das universidades públicas do país, tem discutido muito isso. Como é que a gente cria nessa parceria realmente essa política de Estado? Quais são os mecanismos, eu gostaria que vocês pudessem falar, para que a gente efetive e que não possa perder tudo que foi construído na próxima, né? No próximo mandato. Além disso, eu queria, talvez que o Matheus, e também provocando o Victor, sobre a questão dos espaços independentes, porque, gente, eu vim de São Paulo, quer dizer, eu não vim de São Paulo para já, mas eu estive no auge da minha juventude em São Paulo, quando eu fui estudar em São Paulo, e eu peguei bem aquele momento do início do fomento ao teatro, sabe? Do edital de fomento, né? Que foi um boom na cidade de São Paulo, sobretudo no foco que era não em ações específicas, né, de montagem, mas subsidiando o grupo e subsidiando espaços que esses grupos ocupavam. E isso foi um divisor de águas para a produção artística da cidade de São Paulo, porque eu acho que é uma provocação que a cultura, um dos pilares é a difusão. Como é que a gente descentraliza o que a prefeitura tem feito, o que você, né, pluraliza de possibilidades de ações, mas tem um espaço que é um outro pilar, que é a formação. A formação, ela não está, né, dissociada da difusão cultural. E a formação tem sido uma base, e eu tenho discutido muito dentro da universidade isso, e já conversei com o Victor, e eu acho que tive a oportunidade também de falar do Matheus, como é que os espaços independentes, junto com os espaços públicos, podem dar um plus, ou podemos ir para um outro patamar, ou para um outro platô nessa relação. Porque eu sei da dificuldade é colocada, né? E vocês que estão nas suas cidades também sabem, que às vezes o poder público não tem, por certas amarras, conseguir cobrir toda a malha. Às vezes é muito difícil, por mais que tenha muitas ações. Como que hoje, né, a gente pode pensar entre aqui, né, o poder público, que é o Victor, eu que estou na gestão também de uma universidade pública, e o Matheus aqui, representante de um espaço independente, uma articulação entre esses setores para a gente ampliar não só a difusão, mas o espaço de formação, que é o que nos possibilita que o público volte, que amplie o público, né? Que a gente qualifique também as ações, para que a gente possa, sim, aumentar não só a dinâmica dos espaços públicos, né, no recebimento de projetos, mas também a ampliação e manutenção desses espaços independentes que têm se tornado muito importante na cidade, né? Eu percebo nessa dinâmica aqui perto aqui da universidade. E uma última coisa, que eu também falo mais do que o homem da cobra, como dizia minha avó, é sobre a questão da universidade. E eu acho que isso também, as pessoas que estão em cidades, né, em locais que têm universidade pública, muitas vezes a universidade é o único aparelho, o único espaço com atividades culturais daquela cidade. Eu digo isso porque o mesmo propósito, Victor, que você está fazendo na secretaria e tem executado da descentralização, eu tenho começado na diretoria de cultura, porque assumi há 3 meses, pensar na descentralização em relação aos campi, porque nós somos uma universidade que tem, além aqui de Maringá, mais 6 campi. E onde há produção, mas só que não há diálogo. Então, isso é um processo, né, de descentralização. E muitas vezes essas cidades, lá em Diamante do Norte, não tem outra coisa que não seja a universidade como espaço cultural. Então, eu penso também como é que nós, então, um gestor da Secretaria Municipal, como é que nós, dirigentes e gestores públicos da universidade, que é um universo, junto com a secretaria, a gente também pode criar política pública, e junto também com os outros espaços dessas cidades, né? Ou nesse processo de descentralização que eu acho muito importante. E aí, junto nessa esteira, eu acho que é muito importante, se vocês puderem falar, a diferença de ter uma política pública de cultura e um plano de cultura.
porque são duas instâncias muito diferentes, né? Aqui na universidade, por exemplo, eu posso citar esse exemplo, foi implantada uma política pública, mas não foi feito um plano de cultura. E aí nós temos um problema, você tem uma política, mas você não tem a executabilidade dessas diretrizes, né? E que está chegando perto, né, Victor, que certamente você vai falar da Conferência Municipal de Cultura, e que é um momento importantíssimo que vai tirar os delegados para o Conselho Municipal, para a Conferência Estadual, que, por sua vez, para a Conferência Nacional em março ou abril do ano que vem. E que eu acho que todas as pessoas aqui, vocês que estão nas suas cidades, é um momento importantíssimo na discussão, né? Nas suas cidades, vocês, enquanto produtores, fazedores de cultura. Eu sei que eu falei um monte de coisa, vocês sabem o que vocês lembram, porque vocês perguntarem, nem eu vou lembrar o que eu falei. Eu posso apresentar já uma proposta? Já? Bom, eu vou aproveitar aqui, porque enquanto você falava, tem uma coisa que, quando eu comecei agora aqui, né, recente, né, eu falo que eu passei a me entender um pouco mais como produtor agora, recentemente. E estou aprendendo, né, esses meandros aí da produção. Enfim, e a gestão de um espaço dependente, que não é fácil, né? Eu tenho jornadas triplas, assim, então, porque ainda tudo aqui, de certa forma, a gente não tem dinheiro, né? Então a gente tem dinheiro para contratar faxineira, para comprar equipamento. Então a gente depende de ações que a gente vai realizando, de doações que a gente também vai recebendo, das ações que a gente promove para poder existir e reexistir, né? Aí a gente olha para alguns exemplos, eu acho que para pegar esse foco que o André tocou, que é importantíssimo, dessa relação, como então que esses espaços independentes e grupos independentes podem estabelecer essas relações com outras instituições, na esfera pública principalmente, e como que isso pode se alastrar, né, pela sociedade, que é a nossa vontade, o nosso desejo. E aí eu vou citar um exemplo que eu venho namorando há um tempo, e que é inspirado, inclusive, nos pontos de cultura. Antigamente, os pontos de cultura se inspiraram nesses projetos, através lá em Londrina, através do Piau, enfim, nesse processo. Hoje ele se modificou, mas como é que acontece? É uma lei de incentivo que a Londrina promove, que é para espaços culturais. E eu tive lá recentemente, fui a convite de um grupo para assistir um ensaio aberto, de lá eu saí, que é um espaço desse, que foi contemplado. Saí dali, fui conhecer um outro espaço, que era de artes visuais, do pessoal que fazia editoração, xilogravura, e estava rolando uma feirinha, enfim, os artistas estavam ali, um ambiente super interessante, que também é um espaço que agregava alguns coletivos de artes gráficas. E dali eu saí, olha que noite, eu saí dali e fui terminar a noite no boteco, tomar uma cervejinha, e sentei na mesma mesa que a diretora responsável por esse programa lá em Londrina. E a gente foi noite adentro conversando sobre isso. No final das contas, conversei com ela, a gente tem conversado alguns momentos, e eu achei muito interessante, por quê? Tanto pela minha visão, a partir da experiência que eu tive na gestão, e agora com a minha experiência, né, no espaço dependente, como é que eu falo? É uma verba que não pesa, de certa forma, assim, para a Secretaria de Cultura. Como é que funciona em Londrina? Eles gastam R$700 mil por ano para incentivar 9 espaços culturais. São 9 espaços culturais. Esses espaços culturais são de grupos independentes. A gente tem de teatro, tem de artes gráficas, artes visuais, a gente tem de música, a gente tem vários projetos ali. Esses espaços culturais, eles têm que, como contrapartida, né, a contrapartida já é eles existirem, deixa claro, já é o trabalho que eles realizam artisticamente, né, mas eles ainda oferecem cursos,
essas contrapartidas se desdobram em espetáculos, em apresentações, em oficinas, em formação, né? Que, se a gente pegar que cada grupo desse tem que dar uma oficina, um curso, um espetáculo, 4, 5 ações, a gente multiplica isso por 9, né? E qual que é o benefício disso? Não é só a questão financeira, é a questão disso que o Vitor falou. Às vezes a gente não vai falar que a gente não tem mais pessoas, né? A gente não incha também a máquina, né? Com atividades que o grupo tem autonomia para gerir, para organizar e para desenvolver, né? Então, de certa forma, você também não afoga a gestão, né, com esse tamanho de ações que, de repente, ela vai ter que organizar e que ela vai ter que conversar e ela vai ter que ajudar, arrumar no calendário, enfim, isso fica na autonomia dos grupos desenvolverem, né? E, se eu não me engano, não é um valor tão alto, acho que o edital lá é para 3 anos, né? Quando você é contemplado, você tem 3 anos, você vai receber um subsídio, acho que é de 75 mil ou 80 mil por ano, e você pode pagar as despesas do espaço, você pode contratar pessoas, se o espaço paga aluguel, você pode pagar aluguel, se ele não paga aluguel, você pode investir em outras coisas. Enfim, depois vale a pena dar uma olhada, mas eu acho que é um ótimo exemplo de algo fácil que não é tão difícil, né, de ser articulado. Mas mais do que isso, assim, não é que eu fico sonhando com isso, né? Existem outros caminhos, outros editais, mas eu fico pensando no impacto disso na cidade, né? Porque eu acho que esse é um dos caminhos, André, desse enraizamento que a gente está falando, da continuidade dessas políticas culturais. Porque através desses espaços, esses grupos têm a oportunidade de desenvolverem a sua linguagem, a sua pesquisa. A minha vontade de abrir o espaço e da companhia, depois de tanto tempo trabalhando com teatro, eu brincava, eu falava assim, minha vida toda eu trabalhei com teatro, até o momento que eu decidi parar de fazer teatro e resolvi fazer teatro. Porque eu decidi fazer o que eu queria neste momento, que era pesquisar coisas que eu ainda não tive oportunidade, que é o que me movem de fato, né? Então, assim, você promove, incentiva o aprofundamento das linguagens desses grupos, né? Quando a gente está falando em formação, a gente está falando em pesquisa, né? Então, também a continuidade da existência desses próprios grupos também, né, vão ser prolongadas. E o impacto disso, né, vai para todo lado. Então, a gente está falando com essa relação da formação, a identidade do grupo que passa por essa linha da linguagem e da pesquisa. Eles têm essa oportunidade. A política de edital ela é muito importante. Isso eu e o Rael, a gente conversava bastante sobre isso também. Será que o caminho é a gente abrir edital? Não. Mas nesse momento, sim. Mas em algum momento isso vai ter que se transformar em outra coisa. Tem muito grupo que utiliza a verba do edital, monta o seu espetáculo, e por não conseguir articular a continuidade dele, o espetáculo morre. Cumpre 5, 6 apresentações, e isso morre. Aí tem diversas questões que nascem a partir daí, mas uma das principais, pensando enquanto artista e olhando para o grupo, esse grupo não teve oportunidade ou não vai conseguir desenvolver e se aprofundar nessa pesquisa. Às vezes fez um trabalho brilhante, mas o espetáculo morreu. Poderia ter continuidade, poderia ter o segundo espetáculo a partir desse primeiro, poderia... Entende? Então, a demanda está criada. Agora, eu acho que é preciso pensar em estratégias que esses grupos possam existir além de 1, 2, 3 espetáculos, né? Eu acho que isso é uma das coisas que me move. Eu agora estou partindo para algumas conexões, né, com o próprio André. A gente estava falando há um tempo atrás, aproveitando a oportunidade de um outro edital, de estabelecer parcerias em bolsa com a universidade, para caso a gente consiga ser contemplado, mas mesmo não, a gente vai procurar formas, porque a minha vontade é trazer também
acadêmicos do curso para fazerem estágio aqui, que eu acho que também isso favorece para todo mundo. E a questão da pesquisa, eu acho que a memória de um grupo, a continuidade, a trajetória de um grupo, ela passa pelo registro desses seus trabalhos, né? E a gente precisa registrar, né? Enfim, aí eu acho que o tempo vai acabar, né? Eu vou parar por aqui, mas a gente poderia falar mais. Não sei se eu respondi bem, André, mas mais ou menos isso. Nem sei se tem resposta. Essa, na verdade, uma boa prosa. Bom, vou tentar abarcar as coisas que o André falou, começando pelo que o Matheus disse. Eu conheço esse edital, o edital do Vilas Culturais de Londrina, uma puta ferramenta que nós iniciamos, nós fizemos, eu digo a gestão. Em 2019 o edital foi pensado, foi aplicado para ser executado em 2020. Foram colocados R$200 mil no primeiro momento para selecionar 10 grupos, cada grupo recebendo R$20 mil. Não sei se todo mundo lembra, se todo mundo estava por aqui, mas teve um negócio chamado pandemia em 2020, que dificultou para todo mundo. E naquele momento chegaram subsídios da Lei Aldir Blanc, que também foram utilizados para os espaços. E por uma série de motivos, o edital foi mais ou menos executado em 2021. Nós queríamos ter aberto esse edital em 2022 novamente, não foi possível, até o final do ano não vai ser possível, por uma série de motivos, e um dos principais dele é por um motivo positivo. Vem a Paulo Gustavo aí, nós não temos muito braço para criar edital e projetos. E na Paulo Gustavo nós fizemos algumas discussões com a sociedade civil, com a classe. Nós vamos lançar, o nome não é esse, está em consulta pública, tá? Mas Territórios de Cultura Popular. Dentro de uma escala da sociedade, as culturas populares são as últimas que recebem ou fomentam ou algum tipo de apoio. Então, salvo engano, está na consulta pública, vocês podem ver isso. No primeiro momento, o foco é em território de cultura popular. Eu acho que daí, se não achar território de cultura popular, aí vai para outros espaços culturais. Independentemente disso, está na nossa previsão, em 2024, nós queremos lançar os territórios, que faz, resumidamente falando, o que o Matheus apresentou, aquilo que as vilas culturais também fazem. Isso é fundamental. Pegando um ponto agora do que o André disse, bom, temos que pensar a política de Estado como algo permanente, né, gente? Existem ferramentas de política de Estado. Leis, talvez seja a principal ferramenta que você perpetua algum programa ou projeto. E no caso da cultura, é o Plano Municipal de Cultura ou o Sistema Municipal de Cultura, que daí é composto pelo Conselho, Fundo e Plano. Isso nós precisamos brigar para que permaneça, para que se amplie, etc, etc, etc. Não vou me alongar muito, que resumidamente é isso. Entre outras formas de espaço de diálogo, temos sim o conselho, temos também o diálogo da gestão, mas cada uma pode pensar também, se articular, apontar, criticar e utilizar o espaço em que está ocupado. O André, eu sou um fã de carteirinha dele, ele tem uma energia, uma garra, um gás que é invejável e é inspirador. É inspirador. Nós já viajamos juntos, já conversamos muito, e é entender, e o André já entendeu isso, o que nós podemos fazer dentro das nossas limitações. Não tem dinheiro? Tá, mas eu tenho recursos humanos, eu te cedo essa pessoa. Tá, não tem a pessoa? Tem dinheiro. Ah, não tem nada disso? Vamos unir as duas pontas. Uma das primeiras conversas que nós tivemos, André, e se me permite, eu gostaria de falar isso, te apresentei o que nós temos feito na universidade, o fato da gente fazer a descentralização, de buscar acessar vários espaços, e eu chorei na primeira reunião, eu falei, é sempre muito difícil fazer as coisas com a universidade. Não tem gente, não tem tempo e não tem dinheiro. O André falou assim, dinheiro não tem mesmo, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. E o André provocou, o que nós podemos fazer na universidade numa parceria com a Secretaria de Cultura? Vamos fazer agora, na próxima sexta, convite às artes populares, apresentação de mulheres da capoeira e o lançamento de um selo que a universidade, que a Diretoria de Cultura vai fazer para valorizar a política de cultura dentro da universidade. Então, sim, são dois órgãos diferentes, unindo-se pela política de cultura, cada um trabalhando da sua maneira. Nós já tínhamos essa possibilidade, esse edital nasceu com a ideia de descentralizar, e vamos colocar dentro da universidade numa bela ação, que eu tenho certeza que vai ser histórica, e vai acontecer na próxima sexta-feira. Acho que esse é um exemplo fundamental de como pode ocorrer a articulação entre os espaços públicos, nesse caso, mas também privados. A gente é dialogar, é construir, é participar de consulta pública, ir em audiência pública,
às vezes cansa, às vezes é chato, a gente sabe, às vezes aquela ideia que a gente acha genial, a gestão não acha, ou tem algum colega seu que vai levantar a mão e falar, isso não serve. Mas é isso, gente, democracia participativa é isso. O Winston Churchill, né, o primeiro-ministro britânico na época da Segunda Guerra Mundial, tem uma frase que eu sempre me lembro, que é assim: a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras. Acho que é isso. Acho que é isso, é mais ou menos isso. A ideia de que tudo é muito pior do que a democracia. Então nós temos que lidar com a democracia da forma como ela é e ocupar esses espaços. E nós precisamos mostrar, gente, e aí acho que nós temos feito isso na medida do possível, a política pública de cultura sob vários aspectos. Vários aspectos mesmos, assim. Desde o aspecto simbólico, você vai ver uma exposição de arte que vai te incomodar, ou vai te fazer pensar alguma coisa, ou você vai ver uma peça de teatro, ou vai ouvir um álbum, um show de algum artista local, ou ler um livro, sem ter uma valoração tangível, digamos assim, e também no aspecto econômico. É um debate que a gente pode fazer uma outra mesa em outro momento, é um debate que eu gosto muito, debate econômico da cultura, de enquanto motor na economia criativa. Dados do Observatório do Itaú Cultural mostraram, recentes, dados são de maio, que de 2010 a 2020 o PIB brasileiro cresceu 0,2%, ou seja, não cresceu, resumidamente falando. E o PIB das indústrias criativas chegou a 3,2% na média. Então nós geramos muito emprego, nós geramos muito dinheiro. Com o poder público, claro, de forma direta da nossa parte, transferência de recursos próprios, com renúncia fiscal, o Lei Rouanet é a principal delas, ou mesmo da iniciativa privada. Nós geramos muito dinheiro. E nós precisamos explicar isso para a sociedade. Eu sei que tem muitos jovens aqui, e às vezes nosso pai, nossa mãe, com quem a gente mora, ou nossa família, nossos familiares falam assim, por que você vai fazer teatro? Isso não dá dinheiro, não serve para nada. Aí você tem que explicar assim, olha, você sabia que numa peça de teatro, em que se a gente receber 70 mil reais do município, que é o que a gente tem liberado no fomento, você paga roteirista, iluminador, enfim. E essas pessoas vão comprar alguma outra coisa, o técnico vai comprar cadeiras. Ele chega na loja, é um dinheiro novo que entra, é um dinheiro novo que vai gerar imposto para o município, mais imposto. Os serviços são mais bem executados na cidade. A depender da quantia que entra naquela loja ou em qualquer outro estabelecimento comercial, esse cara ganha um fôlego, pode contratar uma outra pessoa, um outro funcionário, isso é mais dinheiro circulando na economia. Então nós mexemos a base desse Brasil. Nós temos que entender e fazer, sendo estratégico, claro, a defesa da cultura também enquanto ferramenta econômica fundamental. E, para concluir, o André comentou sobre a Conferência de Cultura. O governo federal, ano passado, por pressão dos gestores do Conselho Nacional de Cultura, atrasou, ia ser feita a Conferência Nacional de Cultura no ano passado, foi prorrogada para este ano e, novamente, em pressão em relação aos gestores de cultura, dirigentes do Brasil, nós brigamos para que fosse colocado para o ano que vem a Conferência Nacional. Porque esse ano tem Paulo Gustavo, é retomada 100% das ações presenciais para todo mundo, primeiro ano de presidência, do novo governo e tal. O que vai acontecer? Os municípios têm de fazer conferências municipais, eleger delegados para mandar para a conferência estadual, que vai eleger delegados, que vai mandar para a conferência nacional. São 6 eixos que vão ser discutidos, nós temos que tirar propostas para serem encaminhadas e depois discutidas, para fazer um plano nacional de cultura, atualizar o nosso plano nacional de cultura e pressionar o governo para que execute as políticas públicas de cultura. Então, acho que eu tentei passar por todos os pontos que foram colocados e é isso. Beleza, então acho que terminamos por conta do horário, atingimos nosso teto aqui. Queria mais uma vez agradecer vocês, foi ótimo escutar vocês essa noite. Matheus, você ia falar alguma coisa? A gente vai ter uma falinha final, daí eu falo. É só uns recadinhos. Pode falar então, desculpa, pode ir. Não, então... Se despedir. Não, eu queria aproveitar então e divulgar, né, que esse final de semana, dia 23 e 24, dia 22 a gente apresenta o Devaneios Inexequíveis. O espetáculo tem esse nome porque ele nasceu de um prêmio Aniceto Matti, que é o prêmio municipal aqui, é o prêmio 2019, que só veio recurso em 21, em plena pandemia, foi toda aquela enrolação da pandemia, a gente estreou há um ano praticamente.
e a gente está retomando esse trabalho, a gente entrou no circuito SESI com ele, então a gente vai fazer Santo Antônio da Platina agora dia 22, e dia 23 a gente volta para Maringá e faz aqui no espaço, no Solagasta. Então quem for de Maringá, convido para vir prestigiar, e a gente vai fazer uma festa em comemoração, porque foi com esse espetáculo que abrimos este espaço. E eu costumo dizer que a melhor explicação do nome do espetáculo, que chama-se Devaneios Inexequíveis, é esse espaço, existir, né? Porque foi por conta desse trabalho que ele acabou se materializando. E pensar naquele contexto político que estávamos, né? Na contramão de tudo, grupos já de longa data, grandes grupos fechando seus espaços, a gente pensando em abrir um. Então, não sei qual outro maior devaneio que esse, né? Então, esse é o grande devaneio inexequível, esse espaço existe hoje. Então, venham, dia 23 e 24 às 7h30, e a gente vai fazer uma festa, vai ter DJ que faz discotecagem vinil, vai ter chopp sendo vendido também. Faço esse convite para vocês. E no final de semana seguinte, no dia 29, a gente vai ter a presença aqui de um grande mestre, uma referência da palhaçaria no Brasil, que é o Ézio Magalhães, do Barracão Teatro lá de Campinas. Ele vai se apresentar aqui no dia 29, de forma independente também, com bilheteria, todas essas ações. Então a gente está também tentando entender como é que o espaço funciona. Depois a gente pode falar sobre isso também. Bilheteria vale a pena? Não. E a gente vai entendendo a vocação desse espaço, por exemplo, que não é, mas a gente vai abrir esse espaço, o aluguel aqui é baratíssimo, é para pagar as contas, espetáculo aqui que a gente recebe não é para dar lucro para ninguém, a gente não vai receber com isso, né? Mas a gente precisa trazer coisas que a gente acredita, a gente precisa dizer o que a gente quer, e esse espaço é para isso, né? Para a gente fazer essa diferença. Então, o Ézio Magalhães vai estar aqui dia 29 com um espetáculo que chama Circo do Só Eu. Um grande referência aí da palhaçaria, convido a todos também. Aí segue lá, a Milena já postou ali, Cia Solagasta, tem as informações lá no Insta, o Simpla também, para quem quiser comprar ingresso. E é isso. Em breve teremos cursos também. Victor e André, gostariam de falar mais alguma coisa também? Antes da gente finalizar? Bom, eu quero primeiro agradecer ao convite do NEC, do professor André, da Milena. Fico muito feliz, espero que tenha sido proveitoso para todas e todas essa nossa conversa. Muito bom, Matheus, a gente ter esse diálogo, crescer, construir, e eu reafirmo a minha admiração por você, por estar aqui nesse momento, pela Milena, pelo André, pelo Marinho, e por todo mundo que está aqui. A gente se conhece agora. Eu vou deixar no chat aqui os nossos contatos, então tem WhatsApp aí, Victor Simeão é meu nome, dá para achar nas redes, e a Secretaria de Cultura de Maringá também a gente acha nas redes. Tem uma série de ações acontecendo, já falei da consulta pública dos editais, nós temos políticas públicas acontecendo ao longo da semana, convite à música, convite à dança, convite ao cinema, sexta-feira, junto com a UEM, convite às artes populares. Em breve nós vamos fazer a maior festa literária da história de Maringá, que é a nossa FLIM, a Festa Literária Internacional de Maringá. Nós divulgamos hoje a programação completa, serão mais de 60 ações de forma gratuita entre os dias 4 e 8 de outubro, num espaço aberto ao lado do estádio Lee Davis. Teremos 60% teremos mais de 60 pessoas na programação principal, 60% das pessoas mulheres, teremos 25% de negros, indígenas, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, teremos 20 ações com tradução em Libras, então não será somente a maior festa literária da história, como será a maior festa em relação à diversidade. Ou melhor, será a FLIM da diversidade. Todas essas informações nós divulgamos nas redes sociais, então quem não for de Maringá quiser acompanhar, coloquei já o nome aí, estou à disposição também, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Essa troca é sempre muito gostosa para a gente conhecer outras pessoas, apresentar o que a gente tem feito também, e dessa forma auxiliar e complementar as políticas públicas de cultura de Maringá, mas também no nosso país. Então, muito, muito, muito obrigado, e me coloco sempre à disposição para estar com vocês. Eu queria só agradecer também, rapidamente, que eu não falei tchau, não agradeci ao André. Obrigado, André, querido, mais uma vez. Tomara que as parcerias aí com a universidade a gente consiga realizar logo, logo. Estou ansioso com isso. Obrigado, Milena, demais por esse contato. E, Victor, cara,
você é aqui já da Casa do Solagasta, ele já veio várias vezes aqui. Eu fico muito feliz quando você vem para cá. Eu te admiro também demais. E eu acho que esse trabalho que você está fazendo aí está sendo incrível. Torço para que essas políticas e esses planos continuem, né? Enfim, e estou sempre aberto para o diálogo também. É sempre bom conversar com você. Obrigado a todo mundo que nos ouviu, que esteve aqui presente, né? Faço de novo esse convite para venham apoiar aqui os espaços, não só o Solagasta, mas os espaços independentes no geral, porque eles só se justificam com a presença do público, né? E é isso. E nós acabamos de ter um convite para irmos até o Mato Grosso. Se vocês toparem, a gente já vai viabilizar isso. Milena, primeiro assim, eu quero agradecer a presença de todas as pessoas, agradecer Milena, que organizou esse ciclo e que está sendo fundamental. Temos mais um encontro, né, Milena, que você vai dizer na próxima semana, que é o último desse ciclo, foram 6 encontros. Quero agradecer ao Matheus, né, toda essa parceria que a gente vem aí trançando, criando, a minha admiração, porque não é fácil abrir um espaço, manter o espaço dependente. Eu acho que a gente bancar os sonhos é de uma grandiosidade imensa. Tem seus ônus e seus bônus, mas eu acho que a gente vai ficando com os bônus, né? E vai deixando assim os ônus, que a gente vai lidando de alguma maneira, mas que a vida segue. E, Victor, você sabe também da minha profunda admiração, e eu vou te dizer uma coisa, se eu tenho energia, você tem duplicada, porque eu miro em ti e falo assim, não, olha, dá para fazer coisa. Esse Victor mostra para mim que há possibilidade. Então, assim, você sabe da minha admiração, do que a gente tem construído coletivamente e concordo plenamente com você. Não tem, a gente acha um jeito de fazer. E eu acho que sexta-feira é uma prova disso e tanto outras ações que a gente tem travando e eu e vocês vão saber logo em Maringá, que a Universidade Estadual de Maringá, junto com a Secretaria Municipal, também com outras secretarias, tem muita coisa a oferecer nos próximos meses, anos, mas construindo política mesmo que vão se manter. E o selo é uma dessas, porque ocupa o em arte e cultura é justamente entender que a ocupação do espaço público, que é a universidade, por atividades artísticas e culturais, não somente do que nós produzimos e fazemos dentro da universidade, mas, sobretudo, na articulação com outros grupos sociais de produção diversa, né, de arte, de cultura, que também precisam ocupar o espaço da universidade. Então, esse lugar que saímos, entramos, voltamos e trazemos, né, esse diálogo, esse lugar de celebração, que é também a universidade enquanto espaço público, tem que ser mantido, tem que ser conquistado, tem que ser, né, eu diria assim, reocupado. Então é isso, agradeço muito, bora lá manter as nossas parcerias e muito trabalho, né, juventude? E convido todo mundo, para quem não é de Maringá, que venha, e quem é de Maringá, sexta-feira, dia 22, lá no Encontro das Artes, ao lado do TUM, Teatro Universitário de Maringá, para o convite às artes populares, que é da Secretaria Municipal de Cultura. E é isso, boa noite. Maravilha. Como vocês colocaram, não são todos os gestores que têm essa disponibilidade de vir aqui conversar, trocar com a gente. Então, acho que esse é um espaço muito, muito precioso e é muito legal a gente ver outras pessoas também aqui interagindo. Aí, foi muito obrigada, gente. Boa noite e bom descanso para todo mundo. Tchau, gente. Obrigado, foi um prazer. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, gente.